Boa noite a todos. Nós vamos hoje fazer alguns comentários aqui sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Antes da gente entrar propriamente no capítulo, tem uma mensagem, que essa mensagem acabou virando música, e a maioria aqui deve conhecer. Chama Pegadas na Areia. E ela diz assim: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passavam-se cenas de minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu, o outro do Senhor. Quando a última cena de minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho de minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. E isso entristeceu-me deveras. E perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvera te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações de meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas em que mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor me respondeu: meu querido filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas de tua prova e de teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu nos braços te carreguei. Então, nós, geralmente, na nossa existência, a gente costuma lembrar da espiritualidade, de Jesus, de Deus, geralmente quando nós estamos em apuros, não é? Quando as coisas estão muito boas para a gente, muitas vezes nós nem nos lembramos nem de agradecer. Então nós, muitas vezes, também queremos estar sendo o tempo todo carregados pela espiritualidade, por Jesus ou por Deus. Nós estamos ainda num grau de infantilidade espiritual tremendo, porque nós queremos a todo instante estar transferindo as nossas responsabilidades para a espiritualidade, ou para Jesus, ou para Deus. Nós esperamos que eles venham resolver os nossos problemas. Mas quem é que tem que resolver os nossos problemas? Somos nós mesmos, ninguém mais. Não adianta eu pedir a Deus para resolver os meus problemas, porque Ele não vai resolver os meus problemas. Se eu pedir a Deus ajuda para resolver os meus problemas, mas mesmo assim eu continuar de braços cruzados, essa ajuda também não virá. Agora, se eu pedir a Deus a ajuda para resolver os meus problemas e me mantiver ativo na busca pela solução desses problemas, nós podemos ter certeza que a ajuda virá. Agora, nós não podemos também ter pressa. Nós somos extremamente apressados. Nós gostaríamos que as coisas acontecessem não para agora, era para ontem. E nós esquecemos que o tempo, ele só significa alguma coisa para nós quando nós estamos encarnados. No estado de espírito, o tempo não significa nada. Não tem tempo. Então, nesse capítulo, quando Jesus diz a seguinte passagem que está em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então muitas vezes a gente lê essa mensagem aqui e fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí no nosso pensamento infantil, nós imaginamos que Jesus vai resolver todos os nossos problemas. E não é verdade. Não é verdade isso. Nós é quem temos que buscar resolver os nossos problemas. E todos os problemas que nós enfrentamos na nossa jornada foram provocados por nós mesmos. Todos, sem exceção. Então, somos nós os responsáveis por resolver esses mesmos problemas. Não adianta eu sentar e ficar chorando, esperando que a espiritualidade venha fazer por mim. Porque isso não vai acontecer. Porque se Deus, imaginem, porque eu tenho fé em Deus. E quando eu digo que eu tenho fé em Deus, eu acredito que Deus sempre quer o melhor para mim. Ora, mas se está acontecendo algo de ruim, existe alguma explicação justa para isso? Agora, se eu quero que Deus, que eu considero infinitamente justo e bom, venha resolver o meu problema, Ele teria que resolver o problema de todo mundo. Porque se Ele resolver exclusivamente o meu, Ele não estaria sendo justo e bom. Então Deus nos criou simples e ignorantes e disse para a gente: cresça. Ele não disse que iria pegar na nossa mão e iria dizer o que eu tenho que fazer. Porque a partir do momento em que nós conseguimos a nossa individualização espiritual, nós passamos a ser responsáveis por tudo que nós fazemos. Por isso nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos o que nós queremos fazer, ou de bem ou de ruim. A escolha é sempre nossa. Não adianta nós imputarmos a culpa por termos feito algo de errado a outrem. A escolha é sempre nossa. Então, quando Jesus diz que se nós formos até Ele, Ele vai nos aliviar, não é que Ele vai resolver os nossos problemas. Não é. Porque nós temos um hábito, e nós vemos muito a placa escrita, Jesus salva. E eu pergunto para vocês, Jesus salva? Jesus salva? Volto a perguntar. Jesus não salva. De jeito nenhum. Porque se Jesus salvasse, por que Ele não nos salvou já quando Ele esteve aqui? Jesus nos mostra o caminho que nós precisamos percorrer para que nós conquistemos a nossa salvação. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus nos mostra há mais de 2000 anos. E que nos convida a segui-lo, a nos aproximar dele, a fazer aquilo que ele fez. Aí sim, nós nos salvaremos. É claro, através dos exemplos que ele nos deu. Porque ele, como o irmão maior, ele veio e nos deu o exemplo daquilo que nós deveríamos fazer. Ele não nos disse, faça isso. Ele mostrou o que nós deveríamos fazer. E quando a gente lê aqui, ele pega e fala: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. O que é o jugo?
O que é jugo? Jugo seria aquela mesma coisa, é uma semelhança, se você buscar no dicionário, você vai ver o significado, seria aquela, como se fosse aquela canga que coloca em 2 bois para que eles puxem uma determinada carga. Então Jesus está dizendo que o jugo dele, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E nós? Será que nós já aprendemos a ser brandos? Será que nós já aprendemos a ser humildes? Porque para cumprir com os ensinamentos do Cristo, nós precisamos romper com os vícios que nós ainda carregamos no nosso espírito. E 2 principais vícios e terríveis que nós precisamos aprender a romper com eles é o orgulho e o egoísmo. Porque o orgulho não nos deixa achar que nós estamos sendo humilhados, porque nós queremos estar sempre por cima, nós queremos ser sempre os melhores. Mas foi o próprio Cristo que nos disse: se nós quiséssemos ser o maior no reino dos céus, nós deveríamos ser o menor aqui, ou seja, o mais humilde, o mais simples. E o egoísmo faz com que a gente pense sempre em nós. Sempre em nós. É primeiro eu, depois a minha família, aí se sobrar os outros, não, se sobrar eu volto a pensar em mim. Isso é o nosso egoísmo. Porque é muito fácil nós fazermos uma campanha para doação de algo material, seja de roupa ou de alimentos. Mas eu quero ver nós aprendermos a doar algo de nós efetivamente. Paciência, atenção com os outros, um tratamento fraterno de uns com os outros. Essa doação, essa é mais difícil. E é isso que Jesus diz para a gente, que nós temos que aprender com Ele a ser brandos e humildes. E será que nós estamos efetivamente buscando isso? Ou será que nós estamos ainda numa passividade, só esperando a salvação? E se nós estivermos esperando isso, nós vamos esperar muito tempo, porque ela não vem se nós não buscarmos. Definitivamente. E ele diz ainda: pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ora, fardo é uma carga qualquer, não é? Mas aí a gente vem e pergunta: qual é o jugo de Jesus? Qual é o jugo de Jesus? Então, o jugo de Jesus é a observância da lei que ele ensina. É a observância da lei que ele ensinou. E qual é o fardo de Jesus? O fardo dele é a própria lei. E qual foi a lei que Jesus veio nos ensinar? Qual foi a lei que Jesus vivenciou para nos mostrar o caminho que nós deveríamos seguir? Foi a lei de amor. E nós vemos na história da humanidade como nós utilizamos esses ensinamentos de Jesus para o poder, para a dominação, para a guerra. Quantas vidas não foram ceifadas em nome de Deus? Quanto nós ainda nos tratamos com intolerância porque eu sou espírita, o outro é protestante, o outro é da religião do candomblé, é umbanda, é hinduísta. O quanto nós nos tratamos com intolerância ainda? O quanto nós ainda não somos fraternos uns com os outros? E tudo isso é por conta desses 2 vícios que eu falei para vocês: orgulho e egoísmo.
o que nós somos? Eu gostaria que vocês me respondessem, o que nós somos? Não, nós somos sim. Opa, nada não. Nós somos sim. O que nós somos? Não, negativo, de jeito nenhum. O que verdadeiramente nós somos? Não. Meu Deus do céu, ninguém sabe o que nós somos? Sim, nós somos filhos de Deus, isso aí é óbvio, mas eu quero saber o que efetivamente nós somos. Quem disse? Quem disse? Eu ouvi por aqui. Espíritos. Nós somos espíritos. Momentaneamente nós estamos encarnados. Está vendo como é que nós não sabemos o que nós somos? É por isso que nós passamos pela nossa existência buscando tudo aquilo que não é importante para nós. Nós passamos pela nossa existência sem perceber o que verdadeiramente nós somos. Nós somos espíritos, momentaneamente encarnados. E todos nós, sem distinção, nós temos um único objetivo aqui. Qual é o nosso objetivo? Aprender, evoluir, crescer espiritualmente. Nós comumente falamos assim: eu estou pagando pelos meus erros. Nós temos que deixar, porque isso aí também é um pensamento infantil. É infantil essa história de que nós estamos pagando. Nós temos que pensar que nós estamos aqui em busca do reequilíbrio com a lei de Deus. Que nós desequilibramos, seja nessa existência ou em existências anteriores. Nós estamos buscando o reequilíbrio com a lei de Deus. Isso é o que nós estamos buscando aqui. Mas nós nos esquecemos. Por quê? Porque nós nos esquecemos até do que nós somos. E com isso, a nossa visão fica extremamente presa à existência material. E aí, com isso, os vícios que nós deveríamos combater, eles só ficam mais apurados, né? Porque se nós formos olhar só a existência material, aí a coisa fica feia, né? Porque aí eu só quero é para mim mesmo. Para que eu vou querer para o outro? Mas nós não podemos pensar assim. Nada do que eu acho que eu tenho aqui é meu. Nada. Tudo é usufruto, até o próprio corpo. Até o próprio corpo. Eu só estou usufruindo dele. É claro que eu espero também devolver ele bem esbagaçadinho, né? Não quero devolver ele inteirão assim ainda. Mas nós temos que ter essa compreensão de que nós somos espíritos e estamos aqui buscando o nosso melhoramento íntimo. E é por isso que Jesus nos convida a segui-lo. E nós, há mais de 2000 anos, estamos escutando esse convite. E ainda continuamos surdos a esse convite de Jesus. Ou fazendo de conta que nós não estamos escutando. Porque muitas vezes eu digo, eu sou espírita, e eu acho, assim, muitas vezes eu escuto uma pessoa que está dentro do centro espírita há 20, 30 anos, aí pergunta para ele, fala assim, eu estou tentando ser espírita. Isso é uma resposta de uma hipocrisia de um tamanho que não tem tanto assim. Porque nós não podemos imaginar que ser espírita é sinônimo de ser perfeito. Negativo. Ser espírita não é sinônimo de ser perfeito.
Ser espírita é porque eu estou seguindo aqueles ensinamentos, tá, do Cristo à luz do Espiritismo. Mas eu sou espírita, não sou perfeito, longe de ser perfeito, estou muito longe. Talvez daqui uns 5 bilhões de anos, né, eu possa até já ser, mas por enquanto eu sou muito imperfeito. Mas eu tenho que buscar rapidamente essa consciência da necessidade de seguir os ensinamentos de Jesus, porque senão nós vamos ficar nessas idas e vindas e só reclamando que nós estamos sofrendo, que o sofrimento está muito. Mas nós temos que ter também a consciência de que todo sofrimento aqui é fruto que nós estamos colhendo daquilo que nós plantamos. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, ele disse assim, que é a fala de Jesus: aquele que me segue não andará em treva, mas possuirá a luz da vida. Aquele que me segue não andará em treva, mas possuirá a luz da vida. E nós? Será que nós estamos buscando efetivamente essa luz? Ou será que nós estamos ainda nos satisfazendo na escuridão do nosso ser? Isso tudo é reflexão íntima, tá? Não precisa ninguém responder. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: aquele que diz permanecer nele, ou seja, em Jesus, deve também andar como ele andou. Ou seja, se eu me digo cristão, eu tenho que fazer o possível e o impossível para seguir os seus passos. Nós temos que deixar de ser tão exigentes para com o outro. Nós temos que ser mais exigentes conosco mesmo. Tem uma frase do Chico que é muito interessante nesse sentido. Ele diz assim: aos outros eu dou o direito de ser como quiserem ser. A mim eu imponho o dever de ser melhor a cada dia. Então é isso que nós deveríamos fazer. Nós estamos observando demais o que o outro está fazendo e deixando de observar aquilo que eu estou fazendo. Porque o que importa é o que o outro faz ou é o que eu faço? O que importa de verdade? O que o outro vai fazer vai interferir na minha evolução? Então o que importa é o que eu faço. O que o outro faz é problema dele. Ele vai responder, porque ele é responsável também por aquilo que ele faz. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve assim, no capítulo 2, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Era então o que Paulo desejava aos Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Emmanuel coloca para a gente em Fonte Viva, no capítulo 11, que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. E nós, quando os problemas chegam para a gente, nós fazemos aquela pergunta: Senhor, por que eu? Mas essa pergunta tem uma outra pergunta que está implícita nela. É como se nós estivéssemos dizendo assim: por que não o outro? Porque quando eu falo por que eu estou fazendo a pergunta: por que não o outro? Ora, não vem nenhum sofrimento para mim que não seja para mim. Nós não passamos por nenhum sofrimento que nós não precisemos passar por ele. E todo sofrimento pode ser representado por felicidade.
desde que nós compreendamos o porquê nós estamos sofrendo. E nós pensamos que o reequilíbrio com as leis de Deus é simplesmente pelo sofrimento. E então é por isso que eu disse que isso é um pensamento infantil. Porque se eu me disponho a trabalhar no bem, se eu me dedico ao trabalho no bem, eu posso estar pagando os meus erros, ou reequilibrando com as leis de Deus, com a prática do bem. E aquele sofrimento que eu deveria enfrentar, ele vai ser extremamente minimizado. Não é que eu vou me isentar do sofrimento, mas ele vai ser minimizado. Então, a prática do bem é o melhor remédio para que nós possamos nos reequilibrar com as leis de Deus. No livro O Espírito de Verdade, Espírito da Verdade, no capítulo 22, o Espírito Manuel Quintão escreve assim: em toda estrada transparecem festivais de sorrisos e chovem lágrimas de aflição, mas o amor com o Cristo Jesus recupera a poesia perdida ao longo de nosso caminho, pois só Ele transforma o miasma em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. Só que fazendo um parênteses, miasma é aquele cheirinho característico de um corpo em putrefação. Tá? Então, o que Manuel Quintão está dizendo aqui, que é que o amor com Cristo Jesus transforma esse cheiro, né, em perfume. Porque é aquilo que Jesus disse, né, que nós temos que perceber que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Porque quando nós vamos perceber isso, é quando nós compreendermos que efetivamente nós somos espíritos, que nós não somos esses corpos, nós estamos nos utilizando desses corpos momentaneamente. Jesus humanizado é o grande médico das almas, que as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora, ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos. Isso é Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então Jesus nos mostra o caminho para que nós possamos nos reequilibrar com as leis de Deus. E que, além disso, que daquele momento em diante, nós não erremos mais. Que nós não cometeremos os mesmos erros que provocaram essas dores, esses sofrimentos que nós hoje enfrentamos. No Evangelho, no prefácio, geralmente a gente não lê o prefácio, né, dos livros. A gente começa logo no que interessa, né? Então a gente pula o prefácio. Mas no Evangelho, no prefácio do Evangelho, tem muito ensinamento ali. E tem um trecho que foi ditado pelo Espírito de Verdade, que diz assim: homens, irmão a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, todas as mensagens que nós temos e que nós recebemos da espiritualidade, além daqueles ensinamentos de Jesus, é no sentido de que nós nos tratemos com fraternidade. Que nós deixemos de nos enxergar como inimigos,
como competidores, como concorrentes, porque hoje, principalmente, a sociedade quer que nós nos consideremos todos uns concorrentes dos outros. Nós estamos sempre em uma competição. Se eu estou no trânsito, alguém dá a seta, eu acelero mais, porque eu não vou deixar ninguém entrar na minha frente. Que história é essa? Sujeito folgado, né? Querer entrar na minha frente. E isso importa? Então nós temos que aprender a pensar, nós temos que aprender a perceber as coisas. E se nós não buscarmos a nossa mudança por vontade própria, nós vamos ter que buscar mais na frente com muita dor. E aí a escolha é sempre nossa. Nós é quem escolhemos. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, com o advento do Espiritismo, nós não podemos dizer que nós não compreendemos os ensinamentos de Jesus. Porque o Espiritismo veio retirar todo o véu que encobria os ensinamentos de Jesus. Porque naquela época, Jesus não podia ensinar com toda a clareza, então ele tinha que utilizar de símbolos. Mas vem o Espiritismo e nos esclarece. Então, eu não posso dizer que eu não conheço os ensinamentos de Jesus. Não posso. Eu tenho simplesmente que cumprir com esses ensinamentos. Então, o Espiritismo veio na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da verdade. Ele chama os homens à observância das leis, ensinando todas as coisas, sem figuras nem alegorias. Vem promover o entendimento pela fé raciocinada. Será que nós, porque o Espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada. Então, porque eu sou espírita, eu tenho fé raciocinada? Seria isso? Claro que não. A pessoa pode passar a sua existência inteira seguindo os ensinamentos dados pelos espíritos, ou achando que está seguindo, e mesmo assim não conseguir adquirir fé raciocinada. Porque fé é uma virtude, e todas as virtudes são conquistas do Espírito. Eu não peço fé a Deus e vem à noite um enviado de Deus com uma injeção espiritual lá e me aplica aquela injeção, e eu de manhã acordo todo cheio de fé ou de paciência. E por falar em paciência, a gente tem um termo muito engraçado. A gente fala assim: eu perdi a paciência. Tem como nós perdermos paciência? Paciência é outra virtude espiritual. E tudo que o espírito conquista, jamais ele vai perder. Como é então que eu posso dizer que eu perdi a paciência? Eu simplesmente estou demonstrando o que eu tenho, que é falta de paciência. Porque quando eu conquistar a paciência, eu vou exemplificar a paciência. Jamais perderei. Jamais. Em hipótese alguma. No livro Consolador, na questão 352, foi feita a seguinte pergunta a Emmanuel: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E ele respondeu: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas sobre a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo.
A gente espera que o mundo melhore. Quem gostaria que o mundo fosse melhor? Vamos fazer uma enquete aqui. Ninguém? Só 3, 4, 5 pessoas? Nossa, todo mundo, né? Só tem um problema. Para que o mundo seja melhor, nós primeiro temos que nos tornar melhores. Não adianta eu querer que o mundo seja melhor, sem que eu me transforme. A transformação do mundo parte de mim mesmo. Então, o Espiritismo não é uma religião de alguém. É uma religião ditada pelos espíritos superiores. E como Emmanuel disse aqui, eles vêm levantar o véu dos ensinamentos que cobriam os ensinamentos de Jesus. Então hoje, nós não podemos ter a desculpa de dizer que eu não compreendo esses ensinamentos. Nós não podemos. Isso é uma desculpa. Então, eu tenho que buscar me transformar com esses ensinos, para que eu busque participar dessa era que Emmanuel mesmo está falando aqui, que é uma era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Eu preciso me transformar. Nós precisamos nos transformar. E essa transformação é urgente. Eu não vou me transformar porque o outro quer que eu me transforme. Eu vou me transformar, eu vou me modificar para o bem, porque eu preciso me transformar. A não ser que eu seja extremamente masoquista e goste de sofrer, né? Então eu vou continuar vindo e sofrendo. E quanto mais sofrimento, melhor. Só que não, né? Eu quero deixar de lado esses sofrimentos. Eu acho que todos nós. Quem é que gosta de sofrer? Quem é que pode falar em sã consciência que gosta de sofrer? É difícil. E para a gente encerrar, porque tem a apresentação das crianças, né? Eu tinha programado uma fala aqui de umas 2h30, né? Mas aí já chegaram aqui, já me passaram a tesourinha. No máximo 40 minutos. Aí eu quase que chorei ali no canto. Mas o que eu vou fazer? Brincadeira, gente. No livro, no Evangelho, no capítulo 6, no item 5, então o Espírito de Verdade diz aquilo que nós já conhecemos, só que nós ainda não praticamos. Mas ele diz assim: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Quantos de nós efetivamente estuda os ensinamentos de Jesus, ou os ensinamentos dados pelos Espíritos? Quantos de nós? Porque instruir não é eu ir para a faculdade, ou eu fazer um curso de doutorado, pós-doutorado, não é isso. Não é isso. Isso aí é muito fácil. Isso aí é facílimo. O problema é nós nos instruirmos sobre essas verdades espirituais. Quantos de nós estuda? Quantos? Não importa o volume de livros que nós lemos durante o ano. É importante o quanto nós estudamos durante o ano. Porque ler não é estudar. Então, gente, vamos meditar sobre isso e vamos entender que, como Jesus disse, o jugo dele é suave e o fardo é leve. Desde que nós nos resolvamos a romper com esses vícios que ainda nos prendem a esses planos mais inferiores da vida, que é o orgulho e o egoísmo. Então vamos meditar sobre tudo isso e pedir a Jesus que nos fortaleça, que nos dê ânimo, para que nós possamos, na nossa jornada diária, estar sempre buscando a exemplificação de tudo aquilo que nós já aprendemos dos seus ensinamentos. Muita paz.